Falando, inclusive, né, do presidente americano Joe Biden, ele já admitiu que se prepara para 2 anos horríveis, foi esse o adjetivo que ele usou, em caso de vitória dos republicanos, isso no Congresso. Biden falou sobre a possibilidade de perder maioria para um pequeno público, sem câmeras durante um jantar de arrecadação de fundos para a campanha. O que ele disse, se perdermos Câmara e Senado, serão 2 anos horríveis. Isso foi o que o presidente americano reconheceu. Acrescentando que, pelo menos, ainda teria o poder de veto. Com maioria, Biden, a gente lembra, conseguiu aprovar pautas importantes para o governo, incluindo aí o maior pacote climático da história americana e as várias remessas de ajuda militar à Ucrânia, que a gente lembra, a guerra ainda não acabou, está em curso, mas o Biden aí aprovou um grande pacote, né, de bondade, digamos assim, para essa guerra que acontece no leste europeu. Diego, caso os republicanos consigam maioria, então, como a gente está falando, a governabilidade de Biden vai estar comprometida, né? A gente está falando de pautas importantes para os Estados Unidos e também com reflexões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de agenda climática, lá nos Estados Unidos o caso do aborto, acesso às armas. Como é que fica isso? Porque, por exemplo, eu até gostaria que você explicasse, porque cada estado nos Estados Unidos funciona como um mini país, certo? Eles têm as suas próprias regras, eles têm suas próprias normas, inclusive, né, para essa eleição, mas o que a gente tem, por exemplo, aqui de atualizações da CNN Internacional é que, por exemplo, Michigan está, então, votando para garantir o acesso, o direito ao aborto e vai conseguir isso, segundo a projeção da CNN. Explica um pouquinho para a gente que pautas, então, podem estar comprometidas se os republicanos conseguirem a maioria no legislativo. Olha, Isa, são várias pautas que agora podem estar em jogo, podem estar em risco na presidência de Joe Biden. O presidente Joe Biden conseguiu aprovar, como você disse, o maior pacote climático da história, 750 bilhões de dólares, mas que também inclui outras áreas, saúde principalmente, e essas pautas agora podem estar comprometidas. É importante lembrar que, apesar do presidente Joe Biden, do Partido Democrata, ter a maioria na Casa dos Representantes, é uma maioria muito fina, são 2 apenas acima a mais do que seria o necessário para controlar a Casa dos Representantes. É por isso até que o Joe Biden teve dificuldade de aprovar algumas pautas, mesmo antes agora dessas eleições de meio de mandato, porque ele conta com uma maioria, mas uma maioria muito magra, muito pequena. Ou seja, ele teria que ali convencer alas do próprio partido dele a aprovar essas pautas que ele queria, e a gente sabe que dentro dos mesmos partidos, dentro dos partidos podem existir divisões também. Existia ali uma resistência de alguns deputados democratas em relação a algumas pautas dele. Agora, se essa Casa dos Representantes cair de fato na mão dos republicanos, vai ser muito difícil, ainda mais difícil, muito mais, essas pautas migrarem, essas pautas passarem. E isso, claro, o Senado também é importante, mas antes vai passar pela Câmara. Se não passar pela Câmara, não chega ao Senado, não chega à sanção presidencial depois. Então, o que ele diz aí de ser anos horríveis é porque vão ser 2 anos muito difíceis para a governabilidade dele, para a habilidade dele em passar essas pautas. Por exemplo, lá em junho, os Estados Unidos, a Suprema Corte americana, decidiu reverter aquela decisão da década de 70 que assegurava o aborto como um direito federal. Isso iniciou dentro do Partido Democrata um movimento para pegar essa decisão e transformar em legislação. O presidente Joe Biden não conseguiu fazer isso nesses meses após a decisão. E agora, se essa Casa dos Representantes cair de novo na mão dos republicanos, essa vai ser uma missão muito difícil para os democratas nesse momento. Se já com maioria não conseguiu, sem maioria, então, isso acaba ficando impossível. E além disso, claro, existem aquelas pautas que são tradicionais e são muito caras para os democratas, por exemplo, o controle de armas que você falava. Os democratas querem expandir esse controle de armas, querem banir aqueles chamados rifles de assalto, que são armas de alto poder destrutivo, de alto poder letal, que foram usadas, por exemplo, em vários massacres nos Estados Unidos.
O último deles lá em Uvalde, no Texas, aquela escola onde 21 pessoas morreram, incluindo 19 crianças. Então, claro, essa é uma discussão que voltou à tona depois desse massacre lá em maio, nessa escola do Texas, e é algo que os democratas ainda querem manter, querem tentar banir esses rifles de assalto. O problema é que, do outro lado, os republicanos têm um lobby muito grande daquela Associação Nacional dos Rifles, a ANRA, que defende o amplo acesso a armas nos Estados Unidos, o que, segundo os democratas, facilitaria que esses ataques contra escolas ocorressem. E existem outras várias pautas também, a questão, eu disse, do aborto, a questão de armas, a questão climática também. Existem alas do Partido Republicano que não levam a sério a questão climática, a crise climática. Os Estados Unidos, como uma potência, a maior potência mundial, tem um papel muito significativo em mostrar esse exemplo de medidas que combatam a crise climática, de que evitem esses desastres climáticos. E essa é uma pauta que pode se enfraquecer também com a chegada dos republicanos ao controle da Câmara dos Representantes. Isa. Obrigada, Diego.